base em documentos da Receita Federal, a senadora Damares Alves denuncia igrejas evangélicas na CPMI do INSS. Instalada em agosto de 2025, a CPMI do INSS foi bombardeada pelo governo desde seu início pelo envolvimento nas fraudes contra aposentados e pensionistas de um punhado de escroques enlameando os corredores oficiais com o seu conluio com burocratas. No meio da lambança aparecem membros da organização criminosa participando de agendas oficiais no Ministério da Previdência, além de membros da primeira família, como o tal de Frei Chico, irmão do presidente, um dos responsáveis pelo Sindinap, que fez descontos indevidos para empresas de fachada. Este sindicato, coincidentemente, teve um crescimento registrado de mais de 500% em 4 anos em termos de receita. Mais recentemente apareceu na bagunça o guru das finanças, Fábio Lula da Silva, o Lulinha, identificado como receptor de mesada do careca do INSS de cerca de 300 mil mensais, além de uma doação de 25 milhões de reais, não se sabe para fazer qual tipo de serviço. Sucederam-se em 2025 espetáculos pirotécnicos com uma série de depoentes em silêncio, sob proteção legal de habeas corpus, proteção dada sobre os escombros de vítimas golpeadas duramente por vermes que desfilavam o luxo e a ostentação à custa de inúmeros proventos subtraídos na mão grande. A CPMI continuará suas atividades na próxima legislatura. Estando no radar o tema levantado pela ex-ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves, que já foi pastora e se sentiu constrangida quando identificou irmãos de fé metidos até o nariz na farra do INSS. As questões são desafiadoras. Por exemplo, com que grana uma igreja que dizem ser do primeiro nível conseguiu abrir no banco? É o caso de dizer todo mundo de Bíblia na mão e cascalho no bolso, subtraídos de velhinhos aposentados e pensionistas. O milho escorre tanto para a igreja de bairro rico de São Paulo, como da região norte do país, e envolve pastorzão importante que acende uma vela para Deus e outra para Satanás. Senador, aliás, na entrevista concedida ao SBT News, fez questão de assentar que igrejas estão no esquema de fraudes contra aposentados e que a CPMI, mesmo pressionada, vai meter muita gente na cadeia. Disse ela: nós estamos identificando igrejas no esquema de fraudes com aposentados, a pastores que pedem para não investigar, não decepcionar os fiéis. Quer dizer, a banda podre das igrejas quer manter o rebanho no cabresto para não secar o dízimo e deixar intacta a influência de almas e destinos, visando garantir a vida mansa, boa e farta da cúpula dirigente, com roupas de grife, mansões de alto luxo e carros importados. Pela transparência da sua posição, a pastora da Igreja Quadrangular, conhecida pela sua posição contrária à erotização prematura de crianças, ocasionou reações coléricas de líderes religiosos, emparedando-a a dar nome aos bois. Ao desafio, Damares prontamente divulgou nas suas redes sociais uma lista de igrejas e pessoas físicas, contra as quais há pedidos de quebra de sigilo. Entre as igrejas aparece a Adoração Church, a Assembleia de Deus Ministério do Renovo, a Igreja Campo de Anatote e a Deus é Fiel Church. Entre os líderes vem André Valadão, líder da Lagoinha Global e criador da primeira fintech cristã do país, atuante como correspondente bancária de outras instituições e que já se aventurou no setor financeiro com o cartão de crédito consignado com o sugestivo nome de Fé. Outro nome é o pastor Sérgio Belucci, líder da igreja cristã Sete Church, objeto dos afagos do empresário Felipe Gomes, investigado nas falcatruas do INSS, que doou a Belucci um carro BMW e um relógio Rolex de alto luxo. Constam ainda os pastores André Fernandes e Fabiano Zetel. Zetel é cunhado de Daniel Vorcaro, o conhecido controlador do liquidado Banco Master e homem bomba da República, a quem todo o alto escalão quer proteger. Zetel é pressionado por parlamentares governistas à convocação pela CPMI para explicar doações às campanhas do ex-presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio Freitas, de São Paulo. Pastor da Igreja Batista Lagoinha, uma das maiores do país, liderada por André Valadão, Zetel é suspeito de
crime contra o sistema financeiro e de desviar dinheiro do escândalo do INSS através da Clava Forte Bank. André Fernandes esteve à frente da igreja Lagoinha de Alphaville e entre suas esquisitices está a venda de kits de batismo e de pipoca na entrada do templo, além de levar vida na babesca, acumulando dívida de 27 milhões de reais. Afinal, como funcionava o esquemão na origem para a captação de dinheiro? De acordo com a CPMI, os idosos eram abordados nos templos para passar dados pessoais para serem utilizados nas autorizações fictícias de descontos indevidos de proventos, além de pedidos de empréstimos consignados, tudo sem a ciência dos interessados. Pessoas simples, desprovidas de maldade e confiantes na integridade do ambiente supostamente sagrado dos templos. No esforço criador, a senadora confirmou a descoberta de ninhos de corrupção, onde os pastores pregam a palavra, estimulam a fé, esparramam pureza e hombridade e por baixo do púlpito lesam os fiéis, tomando-lhes os mirrados benefícios de aposentadorias e pensões. A senadora demonstra que mesmo diante do cinismo pastoral, invocando o clamor pelo abandono das investigações em nome da paz e da concórdia dentro das igrejas, a comissão não caiu no chororô falso e teve fôlego para prosseguir em responsabilizar os verdadeiros culpados de diferentes opções políticas. Resta saber ao final se o relatório produzido pela CPMI terá bom encaminhamento pela Procuradoria-Geral da República, a quem cabe, ao final, propor a competente ação penal pública. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, é de graça, não custa nada e você contribui para o seu crescimento. Ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a denúncia da senadora Damares Alves com relação às igrejas evangélicas participantes do esquemão do INSS. Muito grato pela sua atenção. Fique com Deus. Tchau.